todos. Já temos vindo aqui outras vezes, é um nosso prazer estar com vocês, que a gente possa conversar em paz sobre mais uma lição, comentário do Espírito Emmanuel sobre o Evangelho de Jesus. Ok? Um livrinho conhecido, que é o nosso, divulgo todas as vezes que a gente está junto aqui. Então, por favor, tenham a mão, no bolso, muito útil para nos ajudar nas nossas decisões do dia a dia, porque a melhor coisa que tem é a gente poder ter o apoio, o amparo de espíritos superiores, de espíritos que nos querem bem, para que a gente possa tomar as melhores decisões. Não é isso? Muito bem. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre o capítulo 51 do livro chamado Socorre a Ti Mesmo. E o trecho do Evangelho que Emmanuel comenta é o trecho de Mateus, no capítulo 9, versículo 35. Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Você vê que é um trecho curto, né? É explicativo, mas como não temos o hábito, muitas vezes, de refletir sobre os trechos do Evangelho, encontramos uma certa dificuldade. Emmanuel vem em nosso socorro com o seguinte comentário: cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento, no entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhoras as condições do sangue, todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te a própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande para o organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Excelente comentário do Emmanuel, e a gente vê com aquela pequena frase, né? Eu vou ler de novo: pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Vem em nosso auxílio, né, pessoal? A referência básica nossa é tudo aquilo que é palpável, material, que a gente registra com toque. E a referência maior que nós temos é o nosso corpo físico. E, com relação a ele, os órgãos é que normalmente nos dão a medida do que está ocorrendo com a gente, de bom ou de ruim. Tanto é que as coisas estando funcionando bem, dificilmente a gente procura o médico. Mas quando as coisas não estão bem, e quando o corpo resolve dar um sinal para a gente, aí sim ele nos manda ao médico. E aí nós temos todas as facilidades que a tecnologia e a medicina colocam ao nosso dispor. A medicina que já tem para mais de 1000 anos de estudo. Então, encontramos farto material para poder nos ajudar com relação aos problemas que surgem
no nosso corpo. Ótimo. Só que o problema é que as situações que surgem e que se refletem no nosso corpo físico têm uma origem fora do nosso corpo físico. Esse é o problema. De imortal que temos em nós, pessoal, é o Espírito. O Espírito é que traz a carga de informações na nossa imortalidade, no Espírito imortal que somos, para dar toda a mensagem ao perispírito, que passa a mensagem para o nosso DNA e que aí forma o nosso corpo físico. Então, o fato é que quem nós apresentamos fisicamente é o resultado das experiências inúmeras que temos tido ao longo das encarnações e que se apresenta na presente encarnação nessa forma. No meu caso, no caso de vocês, na forma que cada um se apresenta. E essa coisa vem evoluindo desde a infância, né? A resistência maior, uma condição melhor, uma condição mais harmônica. Mas à medida que o tempo vai passando, a gente vê que as influências emocionais passam a incidir com maior intensidade no nosso corpo físico. E aí, o que a juventude das células conseguia manter de uma certa forma mais equilibrado, apesar de toda a vida emocional intensa que tivemos, ou que temos, são muitos os jovens que estão aqui, à medida que o tempo passa, que a gente começa a fazer outros tipos de raciocínio e interferir no nosso processo emocional, o nosso corpo também começa a apresentar os desgastes. A pergunta que fica é assim: o que é que nos desgasta primeiro? É a velhice ou a qualidade do nosso espírito que vem ao longo do tempo e que, avançando o tempo da presente encarnação, começa a aparecer em nós os processos físicos? A realidade é que nosso corpo, sendo o resultado das nossas decisões ao longo das encarnações, esse processo aparece em qualquer época da vida. Por isso que ele fala aqui que nós temos que, dentro do processo de evangelização, ou seja, dentro do processo de, vamos chamar assim, de retidão, de ações positivas, de ações equilibradas, dão para nós a tendência de um corpo físico mais equilibrado ou mais forte para enfrentar as situações que virão surgir. Nós temos o exemplo do Chico Xavier. O Chico Xavier para nós é um exemplo de retidão, boas ações. E o corpinho dele, no momento do desencarne, não estava muito bem, estava, pessoal? Então a gente pergunta assim: poxa, mas o Chico Xavier, com todas as qualidades que ele tinha, com todo o esforço dele, o corpo dele não estava mais bonito quando ele desencarnou, não. Sim, é um fato. O problema é que todo o nosso processo reencarnatório funciona da seguinte maneira: eu, na presente encarnação, vou tomando atitudes, tomando decisões que vão ficar gravadas no meu corpo espiritual chamado perispírito. E eu vou vivendo com aquelas atitudes, todas elas são gravadas. Quando eu desencarno, essas atitudes já aparecem no meu corpo espiritual assim que eu desencarno. Sou tratado no plano espiritual, como nós vimos no filme do André Luiz, em função dos hábitos alimentares dele. Ele tinha uma série de problemas nessa região. Então, no plano espiritual, sou tratado, mas eu só sou curado desses problemas perispirituais que tiveram origem nas decisões do meu espírito e que ficaram gravados no meu perispírito no processo reencarnatório. Ao reencarnar, eu trago toda a mensagem dessas atitudes que eu tive na encarnação anterior. E aí, à medida que o tempo vai passando, essas atitudes passam a vir para o meu corpo físico, e o meu corpo físico passa a funcionar como se fosse um mata-borrão. Vocês lembram do mata-borrão, pessoal? Poucos aqui, eu acho que conviveram com o mata-borrão. Mata-borrão na época da caneta tinteiro. Então a caneta tinteiro escorria tinta. Quando ela pingava, a gente vinha com um papel
colocava em cima e o papel chupava toda a tinta para não sujar. O nosso corpo físico funciona com relação ao nosso espírito como se fosse um mata-borrão. Ou seja, essas atitudes desequilibradas, de decisões por ignorância do nosso espírito, passam a ser absorvidas pelo nosso corpo físico. Então a gente entende aí o que aconteceu com o Chico Xavier. O Chico, à medida em que ele ia criando novos hábitos, tomando novas decisões, criando novos hábitos alimentares, enxergando de forma diferente, compreendendo de forma mais adequada, andando por caminhos mais justos, como ele colocou, ele elencou aqui uma série de situações, né? Ao chegar nos momentos finais da vida, todo o corpo físico dele tinha feito o processo de retirar da alma dele as dificuldades, os processos anteriormente adquiridos por decisões anteriormente tomadas. Então, a gente compreende aquilo que Emmanuel fala. Todos nós trazemos tendências, pessoal. Todos nós trazemos tendências. Por quê? No momento em que fomos criados e passamos a necessitar da reencarnação, nós fomos tomando atitudes que nos ajudavam e que nos prejudicavam. Muitas das que nos ajudavam não eram atitudes adequadas. E elas ficaram gravadas. Ao reencarnar novamente, essas atitudes precisam ser eliminadas. Essas situações precisam ser eliminadas. Só que elas estão dentro do nosso espírito, dentro de nós, como hábitos adquiridos. E esses hábitos é que precisam do que ele falou aqui, da evangelização adequada. Agora, olha o que ele coloca. A pregação tem que ser feita aos nossos órgãos. Eles são vivos e educáveis. Então, tudo nós, no nosso conjunto todo, que é dirigido pelo nosso espírito, tem vontade própria. Porque o nosso espírito assim o fez com as nossas ações. O exemplo mais comum, para que nós possamos compreender, é o do vício do alcoolismo. O alcoolismo começa com alguns tragos, algumas experimentações, depois a gente aumenta o volume, e vai aumentando o volume, e vai aumentando o volume. Por que esse volume é aumentado? É aumentado por dois motivos. Primeiro, as nossas células, os nossos órgãos, passam a viver daquele álcool que a gente ingere. Isso tomando por base só a gente mesmo. Então, quando eu resolvo parar de beber, todo o meu corpo reclama. Como é que é o nome disso? Vocês sabem? Síndrome da abstinência. Quando a gente tem essa abstinência, pessoal, o que será que a gente imagina que é? Né? Nada mais do que todas as nossas células que têm um contato mais direto com o vício do álcool, passam a necessitar daquele álcool e passam a exigir ao meu espírito a bebida. Sobra para mim o quê? Para mim, enquanto espírito, sobra para mim o quê? A decisão: bebo ou não bebo? Bebo numa quantidade que eu vou, ao longo do tempo, diminuindo, para que eu possa ir equilibrando a questão da síndrome da abstinência? Resta para mim essa decisão. Agora, essa decisão tem que ser o quê? Educada. Qual é a educação que eu recebo da televisão com relação às bebidas? Qual é a educação que eu recebo como sugestão dos meios de comunicações com relação à bebida? É uma só, né? Aliás, não é uma só, não. É 2, 3, 4. Não é isso? Beba para você ter prazer, beba para você ser feliz, beba para você ter bastante amigos, beba para você se relacionar. Então nós somos bombardeados o tempo todo por essa comunicação inadequada, e aí resta para mim
tomar a decisão de não. Para mim tomar essa decisão de não, eu tenho que ir contra o meu hábito, que eu trago de outras encarnações e não se tinha essa informação a respeito da bebida. Então, além de eu saber hoje, porque eu estou participando do processo de evangelização, ou participando do processo de estudo que me informa que a bebida não faz bem, eu tenho todos os meus hábitos de encarnações anteriores pesando sobre mim. E aí vem a instrução de Emmanuel. Por favor, evangeliza. E evangeliza inclusive os seus órgãos. Mas como é que é isso, mano? Eu tenho que falar com o meu fígado? Tenho que falar com o meu estômago? Tenho que falar... Não. Os nossos órgãos, pessoal, por estarem dentro do processo evolutivo, sabem exatamente o que tem que fazer sem que você peça para eles. Ou você manda o seu pulmão respirar. Você manda a sua visão olhar. Você manda o seu paladar sentir o gosto na sua boca. Porque tudo isso, ao longo do tempo, dentro do processo evolutivo, nós tornamos como instintos. E aí a gente faz isso automaticamente. O que nós temos que tornar instinto agora, pessoal, são essas atitudes. E tendo a consciência de que não é bom, eu passo a não absorver mais. Agora, como esse processo, como assim dizer, é pesado, né? Porque são muitas encarnações falando sim, com um pouquinho dessa encarnação em que aprendi que não faz bem, falando não. Qual que vai mandar? Teoricamente são as variadas encarnações, né? Para isso, pessoal, entra em ação um processo chamado prece. Por que a prece é útil? Porque nós temos que voltar, pessoal, nas nossas origens. As nossas origens são o quê? São de onde? Vocês estão com vergonha de responder? Eu vou responder. As nossas origens são divinas, pessoal. Nós somos destacados do seio divino e recebemos vida. Então, tudo em nós é divino. Deus está dentro de nós e está à nossa volta. No momento em que eu começo a fazer a prece, no momento em que eu tenho interesse em fazer a prece, no momento em que estabeleço a conversação com meu Pai, tudo que é divino, que está fora de mim, começa a vir em direção e começa a exacerbar, aumentar, dilatar o que tem de divino em mim. Isso para que possa contrabalançar um pouco os meus hábitos negativos, e no caso do nosso exemplo da bebida, para que eu possa falar não. E isso vai ocorrer, pessoal, quantas vezes forem necessárias. Deus, muitas vezes, não aguarda os nossos pedidos, mas Ele considera que aquele filho que pede já está consciente do quê? Das suas necessidades. Deus nos quer, pessoal, consciente daquilo que somos, daquilo que temos, e passemos a agir, sermos protagonistas do nosso desenvolvimento, da nossa evolução. Ele espera isso de nós. Ele não nos criou, pessoal, para sermos marionetes dele. Não, Ele não nos criou para isso. Ele nos criou para sermos conscientes e conscientes tomarmos as decisões. Só que quando tomamos decisões equivocadas, e todas elas, quando tomamos, tem um porquê. Não é porque nós não prestamos simplesmente. Tem um porquê que tem origem nos nossos atos. Ele nos aguarda e sempre deixa para nós a liberdade da decisão, porque Ele sabe que ao decidirmos, vamos ter a alegria da vitória ou
Mas será que nós estamos tendo consciência das nossas derrotas, pessoal? Porque isso é um ponto importantíssimo. Quando temos derrotas, quando não conseguimos um processo de evangelização em que o que está em mim opta pelo melhor, o que nós fazemos com isso? Colocamos debaixo do tapete, procuramos esquecer, não queremos tocar no assunto, ou a gente pega aquela experiência e faz dela uma vivência útil para que eu não erre novamente. Qual das duas temos feito? Do que aproveitamos as experiências, pessoal, que nos trouxeram a dor? Não é que nos trouxeram a dor, é que a dor nos trouxe. Aproveitamos essas experiências? Elas são extremamente úteis para nós. Mas parece que a gente não quer aprender com elas. Porque a primeira coisa que a gente faz é: não podemos fazer isso. Se a dor existe, ela foi permitida pelo Pai. Bom, se Deus permite alguma coisa, Ele tem alguma coisa em mente. Ele imagina que aquilo é útil para nós, e nós pegamos e não aproveitamos. A melhor coisa que tem, pessoal, é após uma experiência, seja ela boa ou seja ela ruim, que eu a avalie inteiramente, por dois motivos muito simples. Se a experiência foi boa, eu vou fazer o que com ela? Vou repeti-la. Repito de novo, repito de novo, repito de novo, repito de novo, repito de novo. Eu fazendo essa repetição, o que isso vai se transformar? O que isso vai se transformar? Num hábito. Agora, se ela não foi boa, se depois de eu analisar, estudá-la, tomá-la ponto por ponto, e eu chegar à conclusão que ela não foi boa, o que eu vou fazer? Automaticamente, não vou alimentá-la mais, não vou utilizá-la mais. E aí o que vai acabar acontecendo com ela? Ela vai desaparecendo. E olha só, pessoal, tudo isso por decisão de quem? Nossa. O processo começou com uma decisão nossa. Eu vivi a experiência, refleti sobre a experiência, cheguei a uma conclusão sobre a experiência e passei a repeti-la ou não alimentá-la mais. Mas por que a gente então não faz isso? Porque nós nos habituamos a não tomar consciência das coisas, principalmente as doloridas. Então, estamos aqui hoje, pessoal, porque de alguma maneira, alguma coisa está doendo. Nessa dor que estamos sentindo, vimos aqui, ouvimos essas palavras belas de Emmanuel, achamos bonito, mas não raciocinamos no motivo pelo qual nos trouxe aqui. E se eu não raciocinar, não refletir no motivo pelo qual eu estou aqui, e não chegar a algumas conclusões com relação a eles, eu vou chegar aqui, os bons espíritos vão me amparar, vão me dar todo o socorro, mas o fato de eu não pensar na origem do que me trouxe aqui, quando eu sair na rua, eu vou voltar a ter os mesmos padrões mentais que vão me trazer no centro, segunda-feira, de novo, para esse fim. Infelizmente. Então, o que será de dor que falta para nós
para que a gente comece a raciocinar nessas coisas e comece a encarar, inclusive, a dor como um remédio, em vez de pura e simplesmente um sofrimento. Que eu passe a encarar isso como um benefício divino a meu favor e não como uma punição. Porque esse é outro problema que nós apresentamos, né? Encaramos essas situações como punição. E não é punição. Deus não nos pune. Agora, Deus permite a experiência para que a gente aprenda a não fazer mais ou a repetir as experiências positivas. Em qual conjunto nós estamos nos encaixando? Então, pessoal, meus amigos, o problema não é a consciência culpada. O problema é a consciência do que me levou a tomar a atitude X. Existem motivos e plausíveis, mas uma vez também consciente de que aquelas atitudes não foram boas e estão gerando uma necessidade física, chegaram a tal ponto de exigir uma necessidade física, um tratamento físico, eu tenho que tomar decisões diferentes. Então, o nosso conjunto físico, pessoal, ele tem todos os alarmes necessários para que a gente comece a fazer as devidas alterações. Mas nós não podemos esquecer que a alteração principal está no nosso espírito, porque ele é que rege todo o conjunto, ele é que sobrevive à morte, ele é que é imortal, ele é que traz toda a carga das nossas decisões desde que nós fomos criados. Então, uma medida boa para nós seríamos ter consciência da qualidade do nosso espírito, sem julgamento, sem autoflagelação, sem autopunição. Não é isso. É consciência do que carregamos para que possamos tomar atitudes renovadas, fazendo novos hábitos. Exemplo para isso, Jesus. Por isso que ele fala aqui do Evangelho. Porque o nosso modelo é Jesus, nosso irmão, com quem nós temos que ter um relacionamento estreito. Pode ser um relacionamento moderno, pessoal, mas respeitoso, consciente. Jesus é nosso irmão, pessoal. Pega aí aquele irmão que você gosta, que você se dá bem com ele, que você conta suas coisas para ele, que você divide. Esse é Jesus. Aquele irmão que você é honesta ou honesto com ele. Aquele irmão do qual não existem segredos. É a convivência que temos que ter. E ele, sendo nosso irmão, vai falar para a gente o que não está bom. Como a gente não consegue ouvir adequadamente, porque nós temos uma série de bloqueios com relação à sensibilidade que o nosso sexto sentido nos dá e que todos nós temos, e que a doutrina espírita chama de mediunidade, e que é para ser usada 24 horas por dia, não só dentro do centro espírita, porque a mediunidade é a evolução dos nossos sentidos. E a mediunidade não é para atender os espíritos, a mediunidade é para você perceber o que existe extramaterialmente falando. Então, essa convivência com Jesus é totalmente possível, pessoal. Mas, por favor, sem culpa, Jesus já nos conhece. Ou vocês acham que quando você conversa com ele na prece, você começa a falar as coisas com ele e fala assim: eu não sabia disso. Será que é assim? Será que no momento que estamos ali intimamente com Jesus, conversando com ele, você vai contar alguma novidade para ele?
De jeito algum, pessoal. De jeito algum. Então, esse tipo de pensamento só nos traz bloqueio na relação com Ele. E se nós passarmos por esse bloqueio, aí nós vamos perceber e sentir outras coisas. O impulso, o estímulo, a construção positiva à nossa volta, a condição de percebermos quais são os patrimônios que nós temos. Porque, pessoal, nós somos filhos de Deus. Imagina como filho de Deus, como filhos de Deus que nós somos, quais são os patrimônios que nós temos e a gente não acessa eles. Aqui, ó, socorre a ti mesmo. Poderia ser outro título, né? Autocura. É possível, pessoal, nós fazermos a autocura. Só que esse bloqueio de relação com Deus e com Jesus é tão grande que a gente não acredita. O que aconteceu com aquela senhora que estava tendo aquela hemorragia e foi conversar com Jesus e sarou? Quais foram as palavras de Jesus para com ela? Vamos ler mais o Evangelho, pessoal, o Novo Testamento. Tá? Ele falou para ela assim, ó, a tua fé te curou. Quem é que roubou virtude de mim? Ele pergunta, né, primeiro. Aí ela, com medo, coitadinha, levantou. Muito bem, minha filha. A tua fé te curou. O que ela tinha de diferente de nós? A fé. Pessoal, fé não é uma coisa, sabe assim, inexplicável. Na minha concepção, que eu considero mais simples, fé é um conhecimento que nós temos inato e que a gente não sabe a origem dele, mas isso também não desqualifica o fenômeno. A fé é uma coisa que você já acredita. E, no entanto, nós não conseguimos ainda nos beneficiar da fé. Eu tenho fé, Manuel Sérgio. Funcionou? Não. Então, eu acho que você tem que rever para ver se você tem mesmo. Porque muitas vezes a gente afirma coisas das quais a gente ainda não tem ainda, né? Natural. Então, pessoal, socorre a ti mesmo. Faz um trabalho de conscientização de quem você é, fisicamente e espiritualmente. É um processo pessoal. É um processo de autoconhecimento pessoal. Não é para ser divulgado. Não é para ser comentado com os outros. É uma coisa sua. E do nosso pai. Do nosso irmão. E a partir dessa consciência que você vai ter, na medida que você checa, que você confirma, que você valida a seu respeito, você passa a tomar as atitudes adequadas. E se você não encontrar força, converse com Jesus, converse com Deus. Como é que é essa conversa, Manassés? É simples, é a prece. E prece que é, Manassés? A prece que você senta com seu pai e conversa com ele. Não é uma prece que você vai mandar nele, não é uma prece que você vai aconselhar ele, não é uma prece que você vai pedir para ele, é uma prece que você vai conversar com ele. Vocês conseguem perceber a diferença dessa prece? Consegue? Então é isso. Estreitar essa relação. Lá na hora do passe é a mesma coisa. Chega lá e conversa com ele. E deixa, pessoal, confia que aquilo que acontecer com você depois da sua prece é o que é o de melhor que pode acontecer. Porque Deus
Jesus nos dá exatamente o que nós necessitamos. Outra coisa, pessoal, não existe prece sem resposta. Tá bom? Não existe prece sem resposta. Agora, cada um recebe de acordo com a condição de amadurecimento da sua alma. E cada um de nós sabe intimamente isso. Muita paz para vocês, muita harmonia, e que a gente consiga fazer esse processo aqui de autocura. Começando devagarzinho, mas estreitando os relacionamentos com aquele que pode nos propiciar isso. Muita paz, que Jesus abençoe.